Olá, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Vamos começar uma live muito especial hoje, que é sobre o nosso tema Eu sou uma impostora? Como assim? Esse tema foi totalmente baseado num texto que eu escrevi para o blog Propósito Criativo e também em comemoração ao primeiro ano do blog. A gente vai fazer uma série de lives sobre os temas que nós discutimos com mais frequência. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Adriano. Boa tarde. Tô tentando acenar aqui, Raquel. Às vezes a internet aqui dá uma bloqueada, mas sejam muito bem-vindos à live de hoje à tarde. Eu espero que a gente possa conversar bastante sobre esse assunto e que de fato a gente possa se unir até para entender algumas questões internas, coisas que a gente às vezes até acha que é só a gente que sente, que tem, mas que não é bem assim, né? Tem muitas pessoas que passam pela mesma situação e quando a gente consegue se unir no sentido de entender melhor e de alguma forma encontrar um jeito mesmo de melhorar a nossa qualidade de vida, né? O nosso entendimento a respeito do mundo, melhor ainda. Então, assim, como é que surge essa ideia de falar sobre a síndrome da impostora? Na verdade, esse tema, ele começou a ser estudado na década de 70 e duas psicólogas americanas, elas tiveram a curiosidade, o entendimento e o senso de observação, né, de fazer uma pesquisa com mulheres bem-sucedidas, mulheres que tinham suas carreiras bem consolidadas, mas que ainda assim se sentiam uma fraude. Então, como é que seria se sentir uma fraude? É você, de repente, conseguir algo muito importante para você, algo que você se esforçou bastante, mas que, de repente, você não se sente, pelo menos ao seu, dentro do seu olhar, da sua perspectiva, você não se sente merecedora daquilo. Então, muitas vezes a pessoa vai lhe elogiar e dizer, que maravilha, parabéns, você mereceu chegar até aqui, mas o seu olhar a respeito de si mesmo, no fundo, você acha que pode ter sido até um pouquinho de sorte. Boa tarde, Dai. Pode ter sido um pouquinho de sorte, pode ter sido que de repente alguém foi com a tua cara, mas você não consegue validar a importância, né, do quanto você, vamos dizer assim, se esforçou e é merecedora daquilo. Isso, na verdade, é a síndrome da impostura. O pessoal que está acompanhando aqui pelo YouTube, boa tarde o pessoal do YouTube, Viviane está aqui acompanhando. Tá sem som, Viviane? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O pessoal que está no YouTube está ouvindo direitinho? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Áudio. Deixa eu dar. Acho que agora vai. E agora, tá me ouvindo no YouTube, pessoal? Deixa eu dar. Melhorou agora, Viviane? Tá ouvindo? Será? O pessoal do, YouTube, do Instagram tá ouvindo direitinho, né? Vamos ver aqui se o pessoal consegue me ouvir no YouTube. Mas enfim, pra gente ir dando continuidade, né? Porque eu vou ficar aguardando que eles me deem esse feedback para tentar ajustar aqui o áudio. Então, o que é que a gente vai entender a respeito da síndrome da impostora? Então, assim, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Embora já tenham vários estudos. Boa tarde, Milena. Vários estudos que comprovam que a maioria das mulheres, elas têm esse tipo de sentimento. Inclusive, o termo síndrome, muitos especialistas, eles não gostam muito de usar esse termo, porque a síndrome normalmente é associada a algum tipo de doença. E não seria uma doença, né? Mas uma forma de pensar, de agir, que pode ser trabalhada. Claro que isso, se você começa a se sentir inadequada, insuficiente, isso pode gerar uma série de complicações de ordem psicológica, como por exemplo, você se sentir muito estressada ou muito ansiosa, né? Isso pode acontecer, mas não seria via de regra para você identificar a síndrome da impostora como sendo uma doença. Não é uma doença, mas é uma forma de você se comportar que está associada a uma série de situações. Eu não sei, Viviane, me diz aí se você está conseguindo me ouvir. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, gente. Interessante, aqui para mim parece que o som tá legal. Eu não sei se é só ela, ninguém mais falou nada. Deixa eu dar continuidade aqui para vocês. Então vamos lá. Então, o que é que a gente vai
observar mais claramente em relação a isso. O pessoal que está acompanhando pelo YouTube, eu coloquei um slidezinho onde a gente consegue observar melhor e entender, né, o que é a síndrome da impostora. Então, na verdade, a síndrome do impostor, ou a síndrome da impostora, como algumas pessoas assim definem, é um nome que é atribuído a um sentimento em que você não é sucedido porque merece. Ou seja, em algum momento a pessoa acredita que todo mundo vai descobrir que na verdade ela é uma grande fraude. É como se ela estivesse enganando todo mundo. Vai chegar um dia que todo mundo vai descobrir que eu não sou tão boa assim ou não sou tão bom assim. Então a síndrome do impostor ou a síndrome da impostora, ela se baseia nesse entendimento que a pessoa tem a respeito de si mesma. Então é sempre um demérito, ou seja, um sentimento de incapacidade que a pessoa acaba acreditando que tem. Então ela acha que tem que se esforçar mais que os outros, que tem que fazer mais que os outros. Então assim, pra gente deixar a coisa bem, vamos dizer assim, prática, né, para ficar uma coisa bem assim mais voltada para nossa realidade, eu posso dizer que durante muito tempo eu deixei a síndrome do impostor assim tomar conta da minha vida, porque eu sempre achei assim, as pessoas são mais inteligentes do que eu, as pessoas sabem mais do que eu. Então, assim, para eu conseguir determinada coisa, com certeza eu vou ter que me esforçar muito mais. E tem uma situação, assim, muito prática relacionada à minha vida pessoal, que eu posso contar para vocês, que revela bem essa questão. Que é quando eu fiz uma seleção... deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente, para ver o que é que eu posso fazer para resolver essa questão do som. Continuam falando que tá sem som. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu mexer. Remover. Não é remover que eu quero. Não tô entendendo. Por que estaria sem som? Deixa eu dar uma olhada aqui nas configurações. Geral. Gente, não acredito. Tá sem som. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver o que é que ocorre. Áudio. Áudio estéreo. Não sei. Ajustar. Ele aparece aqui como se estivesse funcionando normal. Que coisa. Poxa vida. Vou dar a continuidade aqui. Qualquer coisa, depois eu... Não sei por que tá acontecendo isso. Teve mais alguém que entrou? Mãe, a senhora entrou lá pelo YouTube, tá sem som lá? Aqui pelo Instagram eu sei que tá funcionando direitinho. No YouTube a Viviane tá dizendo que não tá ouvindo. Mas vamos lá. Então, assim, eu participei de algumas seleções, né? Seleções, assim, na minha vida em que eu tive que testar, assim, a minha capacidade em relação a ter que, vamos dizer assim, competir com determinadas pessoas para conseguir algo. Então, o que acontece? Normalmente a gente fica achando assim, será que eu vou conseguir? Eu acredito que fulano ou fulana tem mais capacidade do que eu, ou é melhor do que eu para alcançar isso. Por mais que você tenha muitas pessoas, boa tarde, pessoal que está entrando aí no YouTube, no Instagram. Às vezes a gente fica nessa coisa assim, acho que eu não vou dar conta disso não, isso é muito para mim, tem pessoas mais inteligentes. Boa tarde, Eric. E a gente fica muitas vezes se subestimando, né? Achando que a gente não tem essa capacidade de realmente ser merecedor de ter alcançado aquilo. Então, eu passei por algumas situações que eu consegui, né? Fui selecionada, passei e a gente fica com aquela sensação de será? Será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu sou a pessoa mais indicada para isso? E isso tudo, na verdade, é gerado proveniente justamente dessa questão da síndrome do impostor. Ou seja, eu estou achando que eu estou ali, mas ali não é bem o meu lugar. Né? Que teriam pessoas mais, vamos dizer assim, mais adequadas para ocuparem aquilo que eu gostaria de estar ocupando. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, ter um certo controle em relação a esses sentimentos negativos que a gente chama dos sentimentos autossabotadores. Né? A gente mesmo fica colocando para a gente
algumas condições que nos limitam. E isso pode ser muito cruel, porque a gente fica o tempo todo achando que a gente tem algo que é diferente dos outros, mas é sempre para se depreciar, nunca é para dizer que nós somos aquelas pessoas que estamos de igual para igual, né? Então a gente precisa trabalhar bastante isso. Boa tarde, Sueli. Para que a gente não fique achando que a gente é inferior. Na verdade, cada pessoa vai ter o seu tempo de aprendizagem, né? Seu tempo ali para aprender, mas a gente precisa compreender que sim, entender quando é falta de conhecimento e isso gera insegurança, ou quando a gente tem todo o conhecimento necessário, mas ainda assim a gente acha que não é suficiente. Então, a síndrome da impostora, ela parte desse princípio, né, de que às vezes a gente acha que a gente está lá, a gente conquistou ou a gente quer conquistar, mas muitas vezes esse sentimento de inadequação, boa tarde, Eronice, não sei se é Kátia, se é Eronice que está aí, mas boa tarde, qualquer uma das duas estiver assistindo. Então a gente pensa que de repente a gente acredita que não é suficiente ou que não está adequada ali para ocupar aquele cargo, aquela situação. Então vamos lá. O que é que isso vai trazer de negativo para a gente? Uma série de coisas. Ou eu posso desistir no meio do caminho, ou não. Eu posso continuar ainda em busca desse objetivo, mas sempre com esse sentimento de que, de repente, eu não seria a pessoa mais adequada. Então, voltando aqui para o pessoal, ó, quem estiver assistindo pelo YouTube, vai conseguir observar aqui que eu coloco uma definição geral do que é a síndrome do impostor, que é um sentimento de que você não é bem-sucedido porque você merece, mas que a qualquer momento as pessoas vão descobrir que você é uma grande fraude, ou seja, como se você estivesse enganando todo mundo e de uma hora para outra todo mundo fosse descobrir que você não é tão bem-sucedido assim. Então, por que esse fenômeno ele acaba acometendo mais mulheres do que homens? Os homens podem passar por essa situação? Sim, mas é mais comum acontecer isso com mulheres. A gente sabe que determinados fatores vão contribuir para que a mulher se sinta de alguma forma em situação de desigualdade em relação dentro da própria sociedade. Então, assim, já é construído dentro da nossa cultura que muitas vezes, assim, o homem ele está mais bem preparado ou vai desempenhar melhor um determinado cargo que ele venha a ocupar do que a mulher. Mesmo que isso não aconteça de maneira explícita, ou seja, que seja diretamente ali mostrado que é dessa forma, a gente sabe que as próprias construções, as frases que são ouvidas, as brincadeiras, né, que são feitas, sempre dão essa conotação. Então, por exemplo, quando a mulher ocupa um cargo, que ela vem lá e vai apresentar o talento, tudo que ela sabe, muitas vezes o que é chamado a atenção não é a questão do conteúdo, do valor, do conhecimento que ela tem a respeito do assunto, mas muitas vezes é a questão física, né, que é muito colocada. Tu queres o que, Milena? O link? Eu não sei se consigo colocar o link aqui pro pessoal do... Mas o link tá na minha bio. Quem quiser assistir pelo YouTube, vai lá na bio do @propósito.criativo, que eu coloquei lá o link dessa live de hoje, tá bom? É só entrar lá que consegue participar pelo YouTube, quem quiser. Então, assim, o que a gente consegue observar nesse sentido é que a mulher acaba sofrendo essa pressão, né? Essa pressão de que parece que ela tá aqui só para enfeitar o ambiente, né? Tem esse machismo ainda muito presente. Então, ela vai falar, mas também você só conseguiu isso porque você de repente queria aparecer ali da mais bonitinha no local onde você estava, ou você só conseguiu isso porque você chamou a atenção do chefe. Então, esse tipo de pressão, infelizmente, ainda acontece. E isso acaba piorando ainda mais esse sentimento de inadequação, porque a mulher acaba achando que, de fato, ela só conquistou determinadas coisas não por merecimento, mas porque ela era uma mulher que estava ali para ser, vamos dizer assim, olhada, né? Admirada. O meu YouTube é o canal do blog Propósito Criativo. Agora, se você quiser entrar lá no YouTube, é só você entrar lá na bio. Tem o link na bio. Clica no link da bio, que é do Linktree. E lá eu coloquei live, eu sou impostora, como assim? YouTube. Aí lá tem um link, é só clicar que você vai direto para o YouTube.
tá bom? Está sendo gravado no YouTube também essa live. Sim. Então, assim, quais seriam então os sintomas? Ou seja, como é que a gente vai descobrir se a gente, no nosso padrão de comportamento, acaba tendo esse tipo de situação voltada para a síndrome da impostora ou do impostor? Primeira coisa aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção é a questão da crença de não ser boa o suficiente e o sentimento de fraude. Eu acredito que seja um dos mais presentes nas pessoas que desenvolvem ou que têm, né, ali aquela pressão da síndrome do impostor. Então, você acaba acreditando que você não é boa o suficiente, que você sempre precisa melhorar. Isso gera um estresse muito grande, porque eu não vou fazer tal coisa porque eu preciso estudar mais. Aí você acaba não realizando. Eu queria me candidatar para tal cargo. Mas eu não estou preparada ainda. Tem gente melhor do que eu. Aí você acaba achando que você não está pronta para conseguir fazer aquilo ali. Apesar das pessoas ao seu redor dizerem, você é muito boa, você está pronta, vai lá, faz. Boa tarde, Georgos. Vai lá, participa lá daquela seleção. E a pessoa fica achando que realmente não tem condições, que tem gente melhor que ela. Então isso acaba sendo entrave na vida profissional da pessoa, né? Então a gente sabe que a gente precisa sempre melhorar, que precisa estudar mais, sempre se aperfeiçoar, mas a gente não pode colocar que o que a gente tem hoje, o que a gente é hoje, ou seja, o nosso presente, não é suficiente para que a gente possa realizar os nossos objetivos profissionais. Então, se a gente fica o tempo todo achando que vou deixar para mais tarde, porque só depois, não sei quantos anos, eu vou conseguir ter condições de chegar lá, a vida vai correndo, as exigências vão aumentando e parece que a gente nunca vai estar pronto para nada. Então, a gente precisa ter essa autoconfiança de que o que a gente construiu até hoje já é o suficiente e a gente também ter consciência de que a gente vai estar sempre se aperfeiçoando e sempre aprendendo, porque determinadas coisas que você não sabe hoje, você tem condições de aprender. Ou seja, existem trabalhos que a gente vai fazendo e a gente vai aprendendo no momento que a gente está fazendo, né? E eu acredito que esses sejam os mais, vamos dizer assim, os melhores, porque a gente não fica esperando 2, 3, 4, 5 anos, né, de teoria para a gente colocar em prática. Então a gente precisa se desafiar, né, ter essa autoconfiança, assim, eu dou conta sim, eu vou fazer, eu sei que ainda preciso aprender mais, mas que tenho condições de realizar isso agora, porque o que eu já tenho de bagagem, ou seja, de conhecimento, já me dá uma base para que eu possa prosseguir, para que eu possa, né, dar continuidade a isso que eu quero garantir. Então, assim, essa questão da síndrome do impostor pode ser extremamente cruel nesse sentido, de você não se sentir bom o suficiente, de você realmente acreditar que você é fraude. E aí eu coloco, muito importante, todos nós aqui, não somos uma fraude. A gente tem que parar com isso. Eu mesma tive muitas situações que, sei lá, participei de projetos ou fiz alguma coisa, aí as pessoas me dizem, Andressa, parabéns, foi ótimo, fez isso, aquilo. Eu, assim, tinha uma certa dificuldade, assim, acreditava que a pessoa estava realmente me elogiando, mas internamente eu achava que ainda podia ter ficado melhor. Então, isso é uma coisa muito ruim, né? De você achar que nunca é suficiente, que sempre podia ser melhor. Você está ali em busca de uma perfeição que não existe. Essa é que é a verdade. Então, o que existe, na verdade, é aperfeiçoamento. A gente vai estar sempre se aperfeiçoando, mas quando a gente não pode entrar nessa crueldade de achar que a gente vai conseguir atingir a perfeição. A gente não vai. As falhas vão existir e que essas falhas elas devem servir como um aprendizado para a gente. Então é tudo uma questão de autoconhecimento, de consciência que a gente precisa ter a respeito de como nós estamos lidando conosco. Não é os outros, né? Porque os outros eles podem fazer julgamentos a critério deles. Inclusive, Rafa Brits, que é a escritora, primeira vez que eu ouvi falar sobre a síndrome do impostor foi ano passado, foi quando eu comecei a pensar na ideia do blog. E Rafa Brits é muito conhecida, né? Na televisão, na Globo, é muito conhecida. E assim, ela também falou assim, de todos ela perdeu um emprego numa multinacional porque ouviu um comentário de um colega achando que ela só tinha conseguido aquele cargo
que era um cargo assim mais elevado. Ela passou em várias fases de uma entrevista lá de emprego, de uma seleção de emprego, porque eu disse, mas é claro que você passou. Você é bonita assim, então é provável que o CEO lá, que tinha feito a escolha, né, dela lá para participar, trabalhar com ele, porque quer desfilar com você. E aquilo foi tão assim, ela deu tanta credibilidade àquilo, que ela de fato começou a questionar a própria capacidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, às vezes é aquilo que a gente pensa a respeito de nós mesmos, mas também pode ser o dar ouvidos ao que os outros pensam a respeito de nós. Então, assim, se você não está bem internamente e tem o seu autoconhecimento e sabe das suas limitações, mas também consegue reconhecer as suas qualidades, qualquer comentário como esse é capaz de te abalar. Porque você acredita, porque na verdade você concorda. Eu acho que eu não sou tão boa assim mesmo, não. É provável que eu tenha conseguido isso por qualquer outro motivo, menos pela minha competência. Então ela acabou desistindo de assumir aquela função que ela fez a seleção, porque ouviu um comentário como esse. Então daí vocês tiram o quanto isso pode acontecer com qualquer pessoa. Michelle Obama, por exemplo, ela foi assim, todo mundo começou a falar sobre síndrome do impostor, porque ela começou a dizer, ela falou, ela declarou, já sentei na mesa com poderosos, pessoas extremamente poderosas. Boa tarde, Suelen. Pessoas extremamente poderosas, e de repente eu comecei a questionar as minhas próprias conquistas. E aí a gente começa a observar que, claro que tem uma construção, não é? Imagine que ela chegar ali no meio de tantas pessoas poderosas como ela nunca tinha imaginado um dia chegar. Ela começa a olhar aquelas pessoas e começa a ter a referência de que elas sim são merecedoras de estarem ali, elas sim têm um intelecto superior ao dela, e mesmo ela sendo poderosa economicamente, intelectualmente ela não se vê como capaz de estar entre aquelas pessoas. E ela diz, eu me senti assim, eu comecei a duvidar, como é que eu fui chegar aqui? Né? O que é que eu estou fazendo aqui? A live vai ficar salva assim, Sueli. O que é que eu vou fazer aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu já passei por isso, não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência. Você está lá no lugar, você, eu queria tanto isso, aí você vai, participa de uma seleção de emprego, ou então vai fazer uma apresentação, vai fazer uma apresentação, chega lá, todo mundo olhando para você, e você naquele último segundo, assim, para você começar a se apresentar, você pensa, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu já fiz isso muitas vezes, eu pensei isso comigo, o que é que eu estou fazendo aqui? Olha o que é que eu fui inventar. Mas assim, gente, não é bem existencial, mas às vezes a gente se prova, mas às vezes a gente se questiona, né? A gente se questiona, a gente fica assim, eu podia ter evitado isso, eu podia não estar passando por esse tipo de pressão. Mas assim, é muito daquilo que a gente pensa a respeito da gente mesmo, e também muito daquilo que a gente pensa que os outros vão pensar a respeito de nós, né? Do julgamento exterior. E a gente precisa trabalhar muito isso, porque isso pode desmantelar a cabeça da gente. Mas vamos lá. O outro critério aqui, que é muito importante, é a questão da sensação de não pertencimento ao meio onde se está. Então, você está lá e você acha que, de repente, você não é muito seguro. Eu vou fazer um comentário aqui assim, sobre como é que as coisas funcionam para homens e para mulheres. Foi feita uma pesquisa, eu acho bem interessante isso, a gente falar sobre isso. Que assim, os homens eles podem sim ter a síndrome do impostor, porém eles, por uma questão deles mesmos, né, de comportamento, né, do comportamento, eles se sentem mais desafiados, no sentido de dizer assim, se eu não souber isso aqui, eu vou fazer, e um dia vão reconhecer que eu sou bom. Se eu não estiver me dando muito bem aqui, um dia vão reconhecer que eu sou bom. Enquanto que as mulheres, elas muitas vezes deixam até de fazer parte. Acabam achando que não vão fazer parte daquilo ali, porque elas acham que não são merecedoras ou não estão de igual para igual. Então, assim, eu acredito que o homem seja um pouco mais ousado nesse sentido. Eu vou fazer.
né? E eu sou bom, assim, a autoestima tá um pouco melhor. Mulher já funciona um pouquinho diferente. Ela diz, será? Né? Já fica um pouco mais temerosa nesse sentido. Só pra gente esclarecer que homens e mulheres podem ter o síndrome do impostor. Nem todo mundo, uns vão ter mais que outros, é claro, né? A gente não vai colocar todo mundo dentro de uma mesma caixa, porque as coisas não funcionam assim, as pessoas são diferentes. Mas que cada um vai saber lidar um pouco mais com isso ou não, dependendo do quanto se conhece, né? E de como pode ter controle sobre esses pensamentos negativos que muitas vezes vão tirando ali o nosso protagonismo, vamos dizer assim, na vida. Então, assim, quando ele coloca aqui, você não se sentir pertencente onde você está, é você conseguir alcançar alguma coisa e você achar que ali não é o seu lugar. Porque as pessoas que estão ali trabalhando com você, elas são melhores do que você. Então, isso aí é um indício, né, da síndrome do impostor. Uma outra característica também que pode acontecer é o medo de ser descoberto. Boa tarde, Andréa. É o medo de ser descoberto e culpa por estar enganando as pessoas. Então, às vezes, é o sentimento mesmo de fraude, né? Será? Acho que daqui a qualquer momento vão me pedir para fazer alguma coisa, eu não vou dar conta e vão descobrir que eu sou uma grandiosíssima fraude. Já pensou? Você viveu o tempo todo vivendo com esse medo, ou seja, todo mundo acha que eu sou tal coisa, mas eu não sou bem isso não. Então, esse sentimento aí é muito característico. Oi, Aisa, boa tarde. É muito característico da síndrome do impostor. Uma outra questão aqui é a ansiedade. Ansiedade pós-sucesso. O que é que significa? Consegui, maravilha, né? Que bom, consegui minha promoção, ou consegui o emprego que eu queria, fiz a minha seleção, passei no concurso, seja lá qual for. Aí você fica naquela ansiedade, você fica assim, eu consegui, e agora? E parece que quanto mais você vai conseguindo coisas, mais você precisa se provar. Olá, boa tarde. Então, mais você acha que tem que provar para as pessoas, né, que você realmente vai dar conta daquilo ali, mesmo que você internamente fique numa guerra achando que não é bem assim, né, que você não está tão bem preparada assim. Um outro fator que pode contribuir é o perfeccionismo, né, e baixa autoestima. E claro que isso vai contar muito. Imagine você querer fazer tudo certinho, mas saber que para chegar nesse certinho você vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Então, quando a gente começa a ficar nessa situação, eu quero tanto que seja perfeito, que seja tudo milimetricamente controlado, e você vê que a vida real, as coisas reais, elas não são assim. A gente não consegue ter controle absoluto sobre todas as coisas, por mais que a gente planeje, que a gente organize, a gente não consegue. Eu mesmo, o pessoal que tá entrando no YouTube dizendo, não tá conseguindo o som, eu tinha testado, tava tudo ok. Aí depois eu tentei mexer. O pessoal do YouTube tá ouvindo direitinho agora? Tá vendo? O pessoal ainda conseguia. Ainda tá com problema lá no som. Então veja que a gente não consegue ter controle sobre tudo, né? Não, infelizmente, não consegue ter controle sobre tudo. E aí eu tinha planejado uma forma e aí acabou dando errado. O pessoal que entrou pelo YouTube aqui não tá conseguindo ouvir minha voz, eu não sei o que aconteceu. Mas enfim, vou me desesperar. Não, vamos dar continuidade aqui. A live vai ficar gravada no Instagram. E aí o pessoal que não conseguiu acessar pelo YouTube, depois migra lá pro Instagram e vê a live. Eu vou arrumar um jeitinho. Minha gente, sempre tem jeito pra gente solucionar problema. Eu vou arrumar uma forma de baixar esse vídeo, passar pro YouTube. Depois eu faço esse trabalho aí, que é para todo mundo entender mais, né, sobre esse assunto. Então vamos lá. Uma outra questão aqui é a sensação de não pertencimento, eu já falei, ansiedade e perfeccionismo, agora insegurança e ao ser avaliado e medo da comparação. Coisa terrível, não é? Quem é que gosta de ser comparado? Eu mesmo não gosto. O pessoal que está assistindo aí no Instagram, vocês gostam de ser comparados? Vocês gostam dessa sensação de estar sendo comparado a alguém?
Falem a verdade. Quem gosta de ser comparado diz, bota assim, eu gosto de ser comparado. Mas eu acho que a grande maioria não gosta de ser comparado com ninguém. E às vezes a gente fica com essa coisa, né? Achando que vai ser comparado o tempo todo e fica no nervosismo, na agonia com isso. Então, uma das características... Tá vendo? A Sueli disse que não gosta de ser comparada. Eu também não suporto ser comparada. Imagine que a pessoa não gostar de ser comparada e ficar o tempo todo com medo. Sueli também dizendo aí que não gosta. E ficar com medo de ser comparado é uma coisa muito cruel, meio ruim. Imagine que você ficar ali o tempo todo achando que você vai ser comparado com alguém. É terrível, porque aí quando você é comparado, aí evidencia muito mais os pontos que você coloca como sendo os negativos, né? Porque quando alguém compara uma pessoa a outra, normalmente é para dizer, esse daqui é melhor que esse em tal ponto, né? Isso é terrível. Fátima aí dizendo também não gosta. Eric falando não gosta, cada um tem seu tempo e seu jeito de fazer e ser, exatamente. Então, a comparação, ela é horrível, né? Porque ela faz com que ela sempre exalta mais um e diminui o outro, né? E a pessoa que se sente diminuída, ela tem uma dificuldade muito grande de lidar, né, com essa situação. Então, a síndrome do impostor, ela traz também essa questão, né, de você ter medo de ser avaliado. Se me avaliarem, será que vão conseguir observar o que eu tenho de bom? Será que vão só observar aquilo que não é tão bom assim? Então, isso pode gerar um estresse muito grande de você ficar o tempo todo com medo de ser comparado e de ser avaliado, né, pelas outras pessoas. E agora a gente vai ver um pouquinho uma outra questão aqui, que é a dificuldade de receber elogios e de se apropriar do sucesso. Não sei vocês, né, como é que é, mas às vezes você recebe um elogio e você fica, será que é bem assim? Você fica até meio envergonhado de dizer obrigado, né? Porque você a pessoa que às vezes fica assim, poxa, será que eu fui isso tudo? Será que foi bom? Acho que não, acho que é porque a pessoa gosta de mim. Eu acho que a pessoa me elogiou porque gosta de mim, mas eu não fiz esse negócio tão bom assim, não. Então, pode surgir esse sentimento, né, de você achar que não... Ou seja, você não é sempre o bom o suficiente. Mesmo quando as pessoas te elogiam, você não valida esse elogio como algo verdadeiro, que realmente foi fruto do seu esforço, daquilo que você mereceu conquistar, né, o elogio. E a questão de não se apropriar do sucesso justamente por causa disso. Parece que você tem vergonha de se empoderar. Vergonha de assumir que você é bom ou que você é boa, né? Você entende que é como se você estivesse sendo, vamos dizer assim, uma pessoa, sei lá, que tá querendo ser melhor que os outros. Mas não é, você simplesmente assumir que você é boa assim, em determinadas coisas, em outras nem tanto, mas que você pretende melhorar. Mas a gente precisa ter esse entendimento de que... Ai, gente... Não, eu mexi de novo aqui, porque eu fiquei agoniada com essa história do YouTube. Mas eu mexi de novo, não sei porque. Aqui, pra mim, aparece como se tivesse. Depois eu vou tentar descobrir o que ocorreu. Mas vamos lá. Receio de não conseguir... receio de não conseguir repetir os resultados anteriores. Outra coisa... Gente, e dependendo do local onde você trabalha, isso... Não é nem tanto assim você que prega muito isso. Mas assim, existem locais de trabalho que fica o tempo todo assim numa pressão. Seu resultado agora foi esse, no próximo ano, ou sei lá, daqui a 6 meses, ou no próximo mês. Bater meta. Você tem que ser melhor. Imagina essa pressão de que você o tempo todo tem que estar superando aquilo que você já fez. Então... quando a gente vê esse tipo de situação, a gente pensa assim, eu vou ter que repetir o resultado, mas eu vou ter que ser melhor que antes.
E isso pode deixar você bem ansioso, né? Porque você ficar o tempo todo na pressão e ainda tendo uma pressão exterior também, isso acaba complicando ainda mais a situação. Aí vamos falar um pouquinho agora sobre a síndrome e o protagonismo feminino. Então, assim, como a gente sabe que atinge bem mais mulheres do que homens, a gente sabe que à medida que a gente deixa que esses sentimentos autossabotadores eles acabem governando a nossa vida, a gente começa a perceber que terminamos por colocar obstáculos para que a gente consiga realmente ter autoconfiança e saber que aquilo que a gente conquista é fruto, de fato, né, do quanto a gente se empenhou e que nós somos merecedores dessa conquista. Então, o protagonismo feminino, ele precisa ser vivenciado. A gente está aí chegando já perto do Dia da Mulher, no dia 8 de março. Todos os anos a gente comemora, a gente fala sobre isso, mas a gente precisa ter uma prática constante de reflexão a respeito desse protagonismo. O que é ser protagonista? Ou seja, quando você é protagonista, você não permite que os outros comandem, ou que os outros digam o que é melhor para você, o que você tem que fazer. Boa tarde, Wagner. Mas você entende que você é quem toma decisões, faz escolhas e sabe exatamente onde você quer chegar. Não são os outros que escolhem o seu caminho. Você é aquele que é o centro da atenção, né? Como a gente vê numa novela ou no filme, o protagonista tem um papel principal. Seja você o papel principal da sua vida e assuma esse protagonismo. Então a gente sabe que, apesar de todas as pressões, de todas as desigualdades que existem, né, em termos até da questão do gênero mesmo, a gente trabalhar essa questão do protagonismo feminino, né, principalmente. Aí tem aqui, um ambiente de trabalho e as lideranças femininas. A gente praticamente, por mais que a gente fale que tem mulheres muito bem-sucedidas, a gente sabe que ainda somos minoria em diversos campos. Então a gente precisa trabalhar melhor essa questão do quanto nós somos capazes, não deixar que essa síndrome da impostora nos tire essa possibilidade. Então a gente precisa entender... Caiu? O quê? Deixa eu ver aqui. O pessoal do Instagram tá me vendo direitinho? Tá me ouvindo direitinho? Pra mim tá funcionando normal aqui o Instagram. Pelo menos tá aparecendo aqui normal, que eu tô ao vivo. Mas vamos lá. Então, o ambiente... Onde foi que eu parei aqui? Eu acho que eu falei o ambiente de trabalho e as lideranças femininas. A gente trabalhar mais essa questão e entender que sim, a mulher precisa ocupar cargos de liderança, diretorias. Inclusive, a gente sabe que as empresas que mais investiram nessa, vamos dizer assim, nessa igualdade entre homens e mulheres ocupando os cargos mais altos, assim, dentro dessa hierarquia, né, principalmente no mundo corporativo, tiveram um aumento de 21% a mais de rendimento. Ou seja, porque deram iguais oportunidades, né? Tanto a homens como mulheres, independente de gênero, independente de orientação sexual. A gente vê a pessoa como pessoa, né? A pessoa que é capaz de liderar e de ter a sua função ali, ter o reconhecimento e valorização do seu trabalho. Aí vamos lá. A síndrome da impostora, ela foi entendida como um fenômeno, como eu falei para vocês, alguns gostam de usar o termo síndrome, outros preferem usar o termo fenômeno, e eu já tinha falado anteriormente para vocês no início da live, que foram duas americanas, né, que é a Pauline Clancy e a Suzanne Imes, que fizeram essa pesquisa. Em 1978, elas lançaram esse estudo e descobriram que sim, muitas mulheres, 150 mulheres, elas fizeram uma pesquisa e observaram esses traços da síndrome do impostor, mulheres bem-sucedidas, mas que ainda assim não se sentiam boas o suficiente. Então, assim, para quem estiver num ambiente que possa fazer um testezinho agora, a gente vai fazer o seguinte. Existem algumas colocações aqui, deixa eu ver onde é que eu vou achar. Por exemplo, eu vou dizer algumas frases para vocês, e aí vocês vão marcar como número 1, se nunca,
Se for nunca, aí você vai marcar o número 1. Marca o número 2 se for raramente. O número 3 se for às vezes. E o geralmente 4 e sempre 5. Vou lá, eu vou colocar aqui porque o pessoal que... É porque teve esse problema aí no YouTube, mas vamos lá. Se for 1, vai ser nunca. Nunca acontece com você. Se for 2, raramente. Raramente. Se for o 3, vai ser geralmente. O 4 vai ser o... Não, geralmente já botei, não foi? Deixa eu só voltar aqui. Nunca, raramente, geralmente. Ah, tá. É porque, vamos trocar aqui. O 3 não é geralmente. O 3 é às vezes, tá bom? Elimina ali aquela história do geralmente. Então, vamos lá. O 4 é o que é o geralmente. Geralmente. Eu vou falando, vocês vão pensando aí que normalmente acontece com vocês. E o 5 vai ser o sempre. Sempre acontece, você vai dar uma pontuação como sendo 5, tá bom? Então, eu vou falar aqui as frases e vocês vão dizendo o seu número 1, se é 2, se é 3 ou se é 4. Se for 1, nunca. Se for 2, for 1, nunca. 2, raramente. 3, você vai colocar às vezes. 4, geralmente. E 5, sempre. Então, vamos ver. Primeiro, vamos pensar que esse eu é você, tá bom? Que tá aí. Vamos fazer o teste. Eu frequentemente tenho sucesso em um teste, tarefa ou trabalho, mesmo estando com medo de não ir bem antes de fazer. Ou seja, você vai fazer um trabalho, vai fazer um teste, vai fazer uma tarefa e você tem sucesso nisso, mesmo não estando seguro 100% de que você vai alcançar aquilo. Quando você vai fazer isso, mesmo não estando seguro, você sempre obtém sucesso? Se isso acontece sempre, se isso nunca acontece, vai ser 1. Se for, às vezes, 2. Deixa eu ver se eu tô falando certo pra vocês, né? Que tá aí na tela, minha gente, me ajuda. Às vezes é o 3. Raramente 2, às vezes 3, geralmente 4 e sempre 5. Aí você dá uma pontuaçãozinha aí para você, se você se sente confiante, mesmo não tendo certeza, né, que aquilo vai acontecer. Eu frequentemente tenho sucesso em um teste, tarefa ou trabalho, mesmo estando com medo de não ir bem antes de fazer. A outra é, eu tendo a passar a impressão de ser mais competente do que realmente eu sou. Vocês passam realmente essa impressão de que vocês são mais competentes do que vocês realmente são? Qual a pontuação que vocês dão? 1, 2, 3, 4 ou 5? Se isso acontece muito fortemente, você vai botar 5. Você dá uma escala, um número, né? Como se fosse de 0 a 10. Só que é de 1 a 5 isso pra gente. Você frequentemente passa a impressão de ser mais competente do que você é? Vamos agora para a terceira. Se possível, deixa eu ver aqui onde é que está o controle. Se possível, eu evito avaliações e tenho medo que as outras pessoas me avaliem. De 0 a 5, qual é a pontuação que você dá? Se possível, eu evito avaliações e tenho medo que outras pessoas me avaliem. Vamos para o próximo. Quando as pessoas me elogiam por um trabalho ou entrega de um projeto, eu tenho medo de não corresponder às expectativas delas sobre mim no futuro.
Quando as pessoas me elogiam por um trabalho ou entrega de um projeto, eu tenho medo de não corresponder às expectativas delas no futuro. Se você tem muito medo, vai o 5. Se nunca tem medo, vai 1. E aí você dá essa escala de 1 a 5. O outro. Às vezes eu penso que estou nessa posição hoje, ou que obtive o sucesso que tenho por estar no lugar certo, na hora certa. Sorte. Ou ter boas conexões, conhecer pessoas importantes na organização. Ou seja, você acha que você só está onde você está porque você teve sorte ou porque alguém te indicou para estar ali. Depois, eu tenho a tendência de lembrar mais dos acontecimentos que eu não fiz meu melhor do que o que eu obtive sucesso. Você lembra mais das coisas que você não teve sucesso ou você lembra mais daquelas que você teve mais sucesso? Você dá a pontuação de 1 a 5. Algumas vezes me sinto decepcionado com as minhas conquistas e acredito que poderia ter conquistado mais. Ou seja, apesar de você ter conquistado as coisas que você conquistou hoje, você acha que ainda podia ser melhor? Que ainda podia ser mais? Quanto você se sente em relação a isso? De 1 a 5. Aí você coloca. Às vezes, tenho medo de que as outras pessoas descubram a minha falta de conhecimento ou habilidade. Você tem esse medo que as pessoas descubram que você não conhece alguma coisa, que você não tem habilidade para algo? Pontua também. Eu geralmente tenho medo de falhar em uma nova tarefa ou projeto, apesar de normalmente me dar bem naquilo que faço. Mesmo você se dando bem, você sempre acha que pode falhar. Você tem medo dessa falha? Coloca também de 1 a 5. Então, gente, o que a gente vai observar? Se você percebeu que acabou colocando mais o número 5, claro que se não é um teste completo, tem mais questões, né? Mas, assim, para a gente ter uma ideia assim, do quanto a síndrome do impostor está afetando a nossa vida, a gente vai observar o seguinte: se você colocou mais questões 5, isso significa que você está mais propenso, né, a realmente ser dominado aí pela síndrome do impostor. Isso pode ser 50%, isso pode ser, sei lá, 10%, 20%, mas enfim, você tem que analisar a numeração que você deu. Porque se é sempre assim, é porque é um caso já gritante, né, da síndrome do impostor. Mas existe uma coisa importante: a gente pode ter controle sobre esses sentimentos negativos. A gente pode sim, todas as vezes que essas coisas vierem à nossa mente, que a gente não é tão bom assim, que a gente não é suficiente, que as coisas só acontecem com a gente porque é sorte, não porque a gente realmente é merecedor daquilo. A gente pode bloquear esses pensamentos, sabe? Aquela coisa de se conhecer e saber, olha, vou parar de pensar, olha a síndrome, já pensa nela, olha a síndrome do impostor aqui. Tirar ela da sua cabeça e realmente você ver o quanto você é capaz. E que se você está onde você está, é porque você fez por onde merecer. Receba, né? Você precisa receber isso para você. Você precisa se acolher. À medida que você tiver esse autoacolhimento, no sentido de se ver como alguém que é capaz, isso é um movimento, gente, que é uma questão interna. Ela é de dentro para fora. Porque o exterior inteiro pode achar que está tudo ótimo com você. Mas se você não se vê dessa forma, você vai ter muitos bloqueios e dificuldades para desenvolver o seu trabalho como pessoa, né? Tanto no contexto pessoal como também profissional. Então, é importante que você se veja como alguém capaz. Porque quando você se vê dessa forma, você consegue se libertar de sentimentos que, na verdade, lhe oprimem. Porque você fica o tempo todo achando que não é o que você é, que você não merece o que você tem. Isso não é bom para ninguém. Né? Você acaba desistindo de determinadas coisas que você quer fazer porque você acha que você nunca vai conseguir. Que isso é só para os outros são melhores do que você. Então a gente precisa trocar, né, essa ideia de que a gente não é capaz, substituir isso pela ideia de que sim, eu sou capaz, sim, eu sou protagonista da minha vida, sim, se eu recebo um elogio é porque alguém viu em mim a capacidade que eu tenho, não é porque eu sou legalzinha, não é porque
tá querendo me agradar, tá querendo alguma coisa em troca disso, mas porque reconheceu em mim, muitas vezes, aquilo que eu não estou reconhecendo. Então, a gente colocar, né, como o outro reconhecendo mais coisas na gente do que a gente mesmo, a gente precisa começar a refletir sobre como é que está acontecendo aí essa nossa trajetória aí do autoconhecimento, né? Porque os outros conseguem ver em nós atributos que nós não conseguimos. Se elas estão vendo, isso não está surgindo do nada. Não é possível que, sei lá, a torcida do futebol aí todo consiga ver menos você mesmo. Então é preciso a gente internalizar essa crença, não é a limitante, a crença fortalecedora e que dá empoderamento para que a gente consiga seguir realmente adiante e se sentir fortalecido, autoconfiante de que a gente tem condições de fazer melhor até do que a gente já tem, tá bom? Então, assim, o que é que eu quero deixar para a gente refletir hoje, né? Tá chegando aí o Dia da Mulher, gente, vamos fortalecer, vamos nos empoderar, né? Vamos deixar de comparação. Até falei isso no story hoje, tá? Falando assim, às vezes fica essa história de eu vou me comparar com fulano ou com fulana porque é assim, porque é melhor, porque... Gente, vamos parar com isso, né? As pessoas, cada um tem seu lugar no mundo. Todo mundo nasceu para ter seu espaço, para fazer o melhor, para brilhar, para pagar, para fazer o que quiser. A gente tem que parar com essa história de comparação e substituir isso por inspiração. Se inspire em outras mulheres. A pessoa tal conseguiu tal coisa, que legal. Poxa, vou trabalhar também porque eu queria fazer algo parecido, ou fazer algo até baseado, ou adaptar, ou fazer melhor. Mas nunca num sentido de competição, mas de inspiração. Se inspire em pessoas que vão agregar valor, né? Fazer algo que seja que vá modificar a sua vida. Em vez de ficar perdendo tempo, ouvindo gente que às vezes fica lhe julgando, lhe depreciando, lhe colocando para baixo, você substitui. Você dá atenção às pessoas que reconhecem o valor que você tem e também se vê, né? Você começa a se ver como alguém que realmente merece todo aquele valor. Então, essa é a mensagem de hoje. Eu estou muito feliz que a gente está nessa semana, né, comemorando o aniversário do blog, né, um ano de blog. Eu já escrevi vários textos. Eu estou com gente, só está faltando fazer uns ajustes para publicar, mas acredito que nessa semana eu vou publicar um novo texto. Entrem no blog Propósito Criativo, leiam um texto e, assim, vamos contribuir, né, uns com os outros. Eu trago como sugestão para vocês o livro de Rafa Brits, que é Síndrome da Impostora, porque nunca nos achamos boas o suficiente, é o título do livro. Ele é vendido pela Amazon. Eu deixei no link da descrição do YouTube e deixei no link da bio. É um livro acessível, ele não é um Grande Sertão Veredas de 600 páginas, é um livrinho acessível, de cabeceira mesmo, que você pode lendo, entendendo melhor, mais profundamente, com as próprias experiências da vida de Rafa Brits. Eu li o livro, recomendo, é um livro muito bom, um livro assim, muito assim, de fácil leitura, e eu tenho certeza que se vocês tiverem um tempinho para fazer a leitura, vocês vão gostar muito. Esse livro, ele tem na versão Kindle, que você pode baixar o aplicativo no seu telefone, ou seja, pode ler, você baixa, né, e faz a leitura. E também tem a versão física. Se você for uma pessoa que estiver fazendo seu primeiro cadastro, né, na Amazon, você inclusive tem até o frete grátis dele. Então, assim, o valor dele no Kindle, que é você baixando o aplicativo e lendo pelo celular, é R$ 21,71. E se você quiser o livro físico, ou seja, mandar buscar, só o valor do livro é R$ 22,90. Ou seja, acessível, muita coisa interessante, né, que nos fortalece, que faz a gente aprender mais. E assim, quem quiser maiores informações a respeito do livro, é só entrar em contato comigo através do direct, mas está no link da bio e está também na descrição do vídeo do YouTube. Então, aguardem, porque eu vou estar sempre divulgando nas redes sociais as nossas próximas lives aí, sobre assuntos que vão agregar algo de importante, de valor. Compartilhem a live. Eu peço desculpa ao pessoal do YouTube que teve esse probleminha aí, eu vou verificar o que foi que ocorreu.
Mas assim, muito obrigada por terem compartilhado esse momento comigo aí, nessa tarde de segunda-feira. Um beijo para todo mundo e até a próxima com o nosso Papo de Vlog.